Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Pati e vim aqui hoje contar para vocês uma história de Natal. Isso mesmo, Natal. É uma época tão alegre, né? Como eu gosto do Natal. Você também gosta? Ai, é lindo ver as decorações que existem nas casas, nas ruas. As famílias se reúnem para comer uma comida gostosa, as pessoas dão presentes umas para as outras. É tão legal a época de Natal, não é verdade? Eu amo. Porém, tudo isso que eu falei não é o verdadeiro significado do Natal. Por isso, hoje eu vou te contar uma história para você saber qual é o verdadeiro significado do Natal. Vamos lá? A história que eu vou contar para vocês se chama Se Jesus Não Tivesse Vindo. Era uma vez um menino que se chamava Paulinho. Ele amava o Natal. E era véspera de Natal. Antes de dormir, ele foi na sala dar mais uma olhada na árvore para admirar, porque ela estava muito linda, muito decorada. Paulinho olhou e aí ele pensou: eu vou dormir logo para que o Natal chegue rápido. Na verdade, o Paulinho não gostava de dormir cedo, mas naquele dia ele queria dormir cedo para que o Natal chegasse mais rápido. Então, enquanto ele foi indo para o seu quarto se arrumar para dormir, ele começou a lembrar que, apesar dele gostar muito das decorações de Natal, aquele não era o verdadeiro significado do Natal, porque o pai dele tinha contado para ele a verdadeira história do Natal, num culto que fez em casa, um culto doméstico. Então ele começou a lembrar o que o pai dele tinha contado, que numa noite em Belém, na cidade de Belém, nasceu Jesus, o nosso Salvador. Naquela noite, Deus colocou uma estrela bem brilhante no céu para anunciar para as pessoas que Jesus havia nascido. Jesus é o Filho de Deus e ele é o nosso Salvador. Aí o pai dele contou que Jesus nasceu na barriga de uma mulher chamada Maria. O esposo dela se chamava José. E lá em Belém não tinha lugar para Jesus nascer num hotel bonito ou numa casa bonita, porque lá a cidade estava muito cheia. Então, José e Maria só conseguiram, sabe aonde? Uma estrebaria. Isso mesmo, estrebaria, crianças, é o lugar onde os animais dormem. Mas era o único lugar que tinha para eles se hospedarem. Então, quando eles chegaram ali na estrebaria, não tinha também um berço, né, para colocar Jesus. Aí José teve uma ideia. Ele pegou uma manjedoura. Manjedoura é onde coloca a comidinha dos animais. Ele pegou, limpou, colocou bastante palha para ficar bem fofinho. E aí, quando Jesus nasceu, Maria enrolou ele em panos e deitou ele na manjedoura. Assim, foi aquela noite tão linda, a noite de Natal. O Natal, a gente celebra o nascimento de Jesus, que é o nosso Salvador. Sabe, crianças, tudo isso aconteceu porque era uma promessa de Deus. Isso mesmo, a promessa de Deus era que Jesus nascesse e depois, quando ele ficasse grande, ele ensinasse para as pessoas sobre o amor de Deus, sobre o que Deus quer que a gente faça. E aí, além disso, sabe o que Jesus fez também quando ele cresceu? Olha ele aqui grandão. Ele operou muitos milagres. Milagres é coisas que ninguém consegue fazer. São coisas tão difíceis, tão impossíveis que só Deus, só Jesus consegue operar milagres. E aí Jesus operou milagres e ele ensinava para as pessoas que elas precisavam amar a Deus, amar a Jesus. E aí, crianças, o propósito de Deus também era que quando Jesus ficasse grande, ele morresse na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Esse era o plano de Deus. E aí, o pai
do Paulinho contou essa história para ele e explicou que quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e aceitar Jesus para ele vir morar no seu coração, essas pessoas vão poder morar no céu, serão perdoadas e irão morar no céu. Sabe, Jesus, ele morreu para nos salvar, mas ele não ficou morto. Depois de 3 dias, crianças, ele ressuscitou. E o pai de Paulinho contou essa história. Aí, Paulinho ficou lembrando, de tudo isso que o pai dele tinha contado. E uma coisa que chamou a atenção do Paulinho, que ficou na mente dele, foi um versículo que o pai dele falou. O pai dele disse assim: olha, Paulinho, Jesus uma vez disse para os discípulos, para os seus amigos, um versículo. E aí o pai dele leu esse versículo, que está em João 15, 22. Aí desse versículo, 5 palavrinhas desse versículo ficaram na mente do Paulinho e não saíam mais. Sabe qual eram as 5 palavras? Que Jesus mesmo falou: se eu não tivesse vindo. Paulinho ficou pensando, nossa, se Jesus não tivesse vindo, Ele mesmo falou isso. Aí ele ficou lá na cama dele, pensando nessa frase e fazendo com os dedinhos assim, olha, são 5 palavrinhas. Se eu não tivesse vindo. E ele repetiu várias vezes, se eu não tivesse vindo. Ele ficou repetindo. Quando de repente ele ouviu alguém falando, acorde, levante, está na hora de levantar. Nossa, Paulinho se assustou, levantou, deu a impressão que ele nem tinha dormido direito, que ele tinha dormido muito pouco, mas ele levantou porque ele estava ansioso, porque era Natal. Ele logo se trocou e ficou pensando, o que será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar um avião? Ou uma lanterna? Ou livros? Ele estava tão ansioso para descobrir qual era o presente de Natal que ele iria ganhar. Então ele se trocou e desceu correndo as escadas de sua casa e foi até a sala. Quando ele chegou lá, crianças, a árvore não estava mais lá, a árvore de Natal tão linda. Nossa, Paulinho ficou assustado e pensou, cadê a árvore de Natal que a gente montou? Estava aqui na sala. A casa estava um silêncio, ninguém estava fazendo festa, ele achou tudo estranho. Quando ele abriu a porta de casa, ele viu que na rua as pessoas estavam trabalhando normal. E ele pensou, no dia do Natal as pessoas não trabalham. As pessoas passeiam, ficam com suas famílias. E hoje as pessoas estão trabalhando. Eu estou ouvindo os barulhos da oficina que tem aqui na rua. Uma oficina de mecânico. Por que será que eles estão trabalhando? Quer saber? Eu vou lá descobrir o que está acontecendo. E aí Paulinho saiu apressadamente e foi até a oficina do mecânico. Quando ele chegou lá, ele encontrou o mecânico com um olhar cansado de tanto trabalhar. E aí ele falou, por que você está trabalhando? Hoje é Natal. Nossa, o mecânico ficou bravo e falou, que Natal o quê? O que você está falando? Vai embora, sai fora que eu tô cheio de serviço, tô cansado, tenho muita coisa para fazer. Paulinho não entendeu nada, pensou, por que ele me tratou assim? E aí ele saiu, continuou andando pela rua e ele viu vários comércios abertos, mercado, açougue, farmácia, e ele foi entrando e perguntando, por que vocês estão trabalhando no dia do Natal? E ninguém dava atenção para ele. Todo mundo falava, sai menino, a gente está ocupado. Aí ele foi numa padaria. Lá na padaria, ele chegou perto do padeiro e disse, padeiro, por que vocês estão trabalhando no dia de Natal? O padeiro olhou e falou, Natal? O que é Natal? Paulinho falou, Natal é o dia em que a gente comemora o nascimento de Jesus. O padeiro olhou e falou, Jesus? Quem é Jesus? Vai, menino, sai daqui que eu tô cheio de coisa para fazer, tenho muitos pães ainda para terminar de fazer. Paulinho saiu triste, pensou, nossa, como as pessoas estão nervosas, mal-humoradas, e ninguém está comemorando o Natal, ninguém nem sabe o que é Natal.
E agora? Ele pensou e falou: já sei, eu vou lá na minha igreja. Porque lá na igreja as pessoas vão saber que é Natal, com certeza. Vai ter até uma festa de Natal hoje à noite. Ele foi. Quando ele chegou perto da igreja, crianças, olha o que aconteceu. Não tinha mais igreja. O terreno onde ficava a igreja do Paulinho estava vazio. Ele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Cadê a igreja? A igreja que eu vou? Por que ela não está aqui? Ele ficou tão assustado e não estava entendendo o que estava acontecendo. E ele pensava: eu tenho certeza que é aqui a igreja que eu congrego. Aí ele viu que no fundo do terreno tinha uma plaquinha. Então ele se aproximou dessa plaquinha para ler o que estava escrito. E na plaquinha estava escrito: se eu não tivesse vindo. Na hora que Paulinho leu, ele entendeu tudo. Ele lembrou que o pai dele contou para ele a história de Natal e que o pai dele falou que o próprio Jesus tinha dito num versículo assim: se eu não tivesse vindo. E foi justo as 5 palavrinhas que ficou na mente dele. E aí ele falou: entendi por que não tem igreja. Entendi por que não tem Natal. Porque Jesus não veio ao mundo. E agora? O que eu vou fazer? Que dia estranho, que dia triste. Aí ele pensou: já sei, eu vou no orfanato, porque o pessoal da minha igreja ia hoje no orfanato levar brinquedo, roupas, comida. Eu vou lá ver o pessoal. Quando ele chegou na porta do orfanato, crianças, ele leu lá no fundinho ali no prédio que não estava mais escrito orfanato, estava escrito penitenciária. Paulinho se assustou e pensou: penitenciária? Vocês sabem o que é penitenciária? É prisão, é onde ficam os presos, aquelas pessoas que fazem coisas erradas, que roubam, que matam. E aí o Paulinho olhou e falou: agora aqui é uma prisão? Não é mais o orfanato para ajudar as crianças? E aí, quando ele reparou melhor, ele viu que no muro do ladinho dele estava uma plaquinha escrito: se eu não tivesse vindo. Nossa, ele pensou: não acredito, porque Jesus não veio, não tem mais orfanato também. E aí ele foi caminhando triste, pensativo: o que será que está acontecendo? Ele estava muito preocupado, quando de repente ele viu um velhinho sentado na calçada tão doente, tão doente. Ele ficou com dó e falou: Senhor, você está muito doente. Eu vou correr até o hospital e pedir para uma ambulância vir te buscar para você ficar bem. E aí ele saiu correndo e foi até o hospital. Quando ele chegou no hospital, não tinha o hospital também. O terreno estava vazio e só haviam algumas placas escrito o quê? Se eu não tivesse vindo. E ele pensou: eu não acredito, nem hospitais tem. Que mundo é esse? Que tristeza! Como que eu vou ajudar aquele velhinho? Se ninguém socorrer o velhinho, ele vai morrer. E aí ele pensou, o que eu faço? Até que ele teve uma ideia. Já sei, eu vou ir na Associação Evangélica Beneficente. Essa associação, crianças, era um lugar onde as pessoas da igreja ajudavam. Quem estava com frio ia lá, eles davam roupa. Quem estava com fome, eles davam comida. Quem estava doente, eles davam remédio. Então era um lugar onde eles ajudavam as pessoas. E o Paulinho falou: eu vou lá, vou pedir para eles ajudar o velhinho, para o velhinho ficar bem. Mas quando ele chegou lá, não era mais uma associação beneficente, era uma casa de jogos, um salão de jogos. Ele viu homens bebendo, brigando e jogando, todos muito mal-humorados, nervosos. Ele levou um susto quando ele viu aquilo. Ele viu e já saiu correndo, ele nem entrou direito lá dentro porque ele ficou com medo, ele saiu correndo. E aí ele foi embora muito triste e ele ficou pensando: e agora? Porque Jesus não veio, não existe hospitais, não existe igreja,
não existe orfanato, não existe nem Natal. Que triste que é a vida sem Jesus. Ah, não, e agora? Não existe mais esperança para o mundo, não existe mais esperança para ninguém porque Jesus não veio. Ai, crianças, nesse momento que Paulinho estava triste, preocupado, ele ouviu uma melodia linda, que era a música que ele mais gostava. Ele ouviu assim, ó. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Quando Paulinho ouviu, ele começou a ficar feliz, porque ele amava aquela música. E aí, de repente, ele escutou a voz da mãe dele dizendo: acorda, Paulinho! Feliz Natal! Acorda, meu filho! Vamos festejar esse lindo dia que é o nascimento de Jesus. Ai, crianças, quando Paulinho abriu os olhos, ele entendeu que tudo aquilo era um sonho, era um pesadelo, né? Na verdade, não era realidade aquilo. Ufa! Ai, que alívio ele sentiu quando ele viu que foi só um sonho, que na verdade Jesus tinha vindo sim ao mundo para salvar você e eu. Nossa, Paulinho ficou tão feliz e aí ele não estava mais tão preocupado com o presente que ia ganhar e com a festa que ia fazer. Ele estava preocupado em orar e pedir para Jesus perdoar os pecados dele e morar no coraçãozinho dele. Então, antes de se trocar para ir festejar o Natal, ele ajoelhou ali na cama dele, fechou os olhinhos e orou assim: Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor veio ao mundo, perdoa os meus pecados, eu te aceito como meu Salvador, venha morar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Ai, quando ele acabou aquela oração, ele estava tão alegre porque Jesus veio ao mundo. Ele foi, se trocou com alegria e foi lá embaixo para festejar aquele dia tão lindo que era o Natal. Que história linda, né, crianças? Essa do Paulinho. E você já tinha parado para pensar nisso? Se Jesus não tivesse vindo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E olha, realmente ia ser muito triste, não teria esperança para ninguém, não teria dias felizes, nada bom existiria se Jesus não tivesse vindo. Mas a notícia que eu venho te contar hoje, crianças, é que Jesus veio sim ao mundo, ele nasceu lá em Belém, numa estrebaria, e ele nasceu para cumprir uma missão linda que Deus deu para ele, que foi a missão de morrer numa cruz para salvar você e eu dos nossos pecados. E aí, crianças, Jesus não ficou morto. Depois de 3 dias, ele ressuscitou e mora lá no céu. Pode ser que você esteja pensando: Pati, quem é Deus? Eu vou te contar. Deus, ele é o criador do mundo. Ele criou todas as coisas, criou você, criou a mim. Deus, ele criou o sol, Deus, ele criou o céu, as pessoas, tudo que é bom, Deus criou. E Deus mora lá no céu. O céu é tão lindo, crianças. Lá no céu as ruas são de ouro, igual a cor dessa página. As ruas lá no céu são de ouro. Lá ninguém chora, ninguém fica doente. Lá ninguém morre, o céu é um lugar muito bom. E Deus quer que eu e você vamos lá no céu morar com Ele. Mas no céu não pode entrar, sabe o quê? O pecado. Isso, sabe o que é pecado, crianças? É tudo aquilo que a gente faz de errado que deixa Deus triste. Por exemplo, falar palavrão, contar mentiras, desobedecer. Isso tudo é pecado. E quem tem pecado não pode morar no céu. Mas Deus teve uma ideia. Ele teve a ideia de mandar o filho dele, que se chama Jesus, para morrer numa cruz. Igual eu mostrei para vocês aqui, ó, o desenho dessa cruz. Deus enviou o filho dele, Jesus, aqui no mundo para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados.
Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é poderoso. O sangue dele consegue limpar o nosso coração de pecado. E aí, crianças, se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu para te salvar e te perdoar os pecados, e se você aceitar a ele, fizer uma oração igual o Paulinho fez, aceitando ele como seu Salvador, sabe o que ele faz? Ele limpa o seu coração de pecado e não fica mais sujo, seu coração fica limpinho, crianças. Eu queria saber agora, você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Criança, você quer que Jesus perdoe os seus pecados e venha morar no seu coração? Se você quiser, é só você fazer uma oração igual o Paulinho fez. E eu posso te ajudar a fazer essa oração. Então, se você quiser aceitar a Jesus, imite o Paulinho. Feche seus olhinhos, cruze seus dedinhos e abaixe a cabeça. Eu vou orar e você repete comigo, tá bom? Fala assim, ó: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio ao mundo. Perdoa os meus pecados. Me dá uma nova vida. Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém! Ai, crianças, que alegria! Olha só, Jesus veio ao mundo para salvar você e eu. E você que aceitou ele como seu Salvador, fez a sua melhor escolha. Parabéns! E aí, crianças, vocês gostaram dessa história de Natal? Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe ele com crianças, com amigos que ainda não conhecem a história do Natal. E comente aqui também nos comentários, tá bom? Olha, um beijo para todos vocês e até mais!